Olá, pessoal dos terceiros anos do IFMT, eu sou o professor Renato, vocês já me conhecem, nós estamos aí no terceiro bimestre de 2021 e o tema da nossa aula é este que está projetado aqui nos nossos slides. Nós iremos discutir, esmiuçar o texto que foi indicado para a leitura de vocês, que tem esse título, Tornar-se Selvagem. A autora desse texto é a pensadora indígena chamada Gerá Guarani, e é um texto que nós iremos ler na perspectiva da nossa discussão na filosofia política, que compreende democracia e direitos humanos. Então, antes da gente adentrar propriamente no nosso texto, é preciso que a gente faça alguns apontamentos, algumas anotações, algumas falas aqui introdutórias para que a gente consiga extrair mais informações a partir da leitura desse texto. E aí, por isso, eu coloquei no nosso slide 3 tópicos importantes sobre justamente esse tema da democracia e da sua relação com os direitos humanos, sabendo que essa é a nossa preocupação principal aqui na disciplina de filosofia no terceiro ano, porque a gente trabalha justamente a filosofia política. Então, repare que o primeiro ponto é desfazer o mal-entendido que normalmente nós temos sobre a democracia. Em geral, dizem para nós que a democracia é a vontade da maioria, porque justamente a democracia ela é caracterizada como regime político onde acontecem eleições. E, bem, numa eleição ganha quem tem a maioria dos votos, né? Não faz sentido você ter uma eleição e ser ganhador ou ganhadora aquela pessoa que teve a minoria dos votos. Então, tudo bem. Na democracia tem eleições e as eleições são vencidas por quem tem a maioria dos votos. Até aí tudo bem. Ocorre o seguinte, veja o primeiro tópico. É possível que a vontade da maioria não seja democrática, ou seja, é possível que a maioria escolha desrespeitar os direitos humanos. E é por isso que a democracia não pode ser caracterizada como a vontade da maioria tão somente dessa maneira. Ora, a gente precisa lembrar que os regimes nazistas e fascistas ao longo da história, eles chegaram ao poder por vias democráticas, eles chegaram ao poder por meio de eleições, que foram vencidas, eles tiveram a maioria dos votos e depois eles fizeram atrocidades contra várias pessoas. Então, veja, se a gente tem uma maioria da população que apoia o desrespeito contra determinadas pessoas, bem, isso não pode ser considerado democrático, justamente porque democracia, né, como a palavra diz, né, governo do povo, significa que é um regime onde todas as pessoas terão vez. Não quer dizer, pessoal, que numa democracia a minha vontade vai ser satisfeita todas as vezes. É claro que não, porque existem diferentes grupos na sociedade, as pessoas pensam de maneira diferente, elas têm vontades diferentes. Então, a democracia não é o regime onde a minha vontade ou a vontade de qualquer pessoa será satisfeita sempre, mas é um regime político onde nenhuma pessoa será atropelada, será desrespeitada, terá os seus direitos desconsiderados. Veja que é uma questão aqui bastante diferente. Então, é por isso que no ponto 2, né, a gente tem a relação entre democracia e direitos humanos, né, porque a democracia é um regime político em que os direitos humanos são respeitados. Veja, isso quando a democracia ela está firme, ela está forte, ela está plenamente desenvolvida. Se a gente tem um regime, né, que se diz democrático, mas não respeita os direitos humanos, é uma democracia que tem algumas falhas e precisa ser corrigida. E essa ideia vem justamente daquela ideia que nós discutimos já anteriormente esse ano do contrato social. Vocês lembram que a ideia do contrato social é basicamente, você tem um estado de natureza onde pode tudo, é todos contra todos, não tem regras, não tem leis. E aí você passa para o contrato social. Ora, esse contrato social que vai estabelecer as leis, esses códigos, esse contrato, né, contrato aqui é uma metáfora, mas esse contrato que será assinado é justamente um contrato que vai o quê? Respeitar os direitos humanos. Então, a partir do momento que existem leis, que existem punições para quem não cumpre essas leis, é um momento em que, supostamente ao menos, os direitos humanos serão respeitados. E por que a importância tão grande dos direitos humanos, né? Por que a democracia é caracterizada como um regime em que os direitos humanos são respeitados? Bem, a resposta dessa pergunta está no ponto nosso número 2. Veja, os direitos humanos são direitos que todas as pessoas têm.
simplesmente por serem pessoas humanas. E é por isso, então, que os direitos humanos são tão importantes para a democracia, porque é um direito que todo mundo tem, simplesmente por ser gente, por ser pessoa. Então, veja lá, coloquei como exemplo, né? O direito de ir e vir é um direito humano, porque, assim, simplesmente o fato de você ser um ser humano, você já tem esse direito. Agora, existem outros direitos que são mais específicos, aí não vão necessariamente ser considerados, né, sob esse rótulo de direitos humanos. Por exemplo, o direito à gratuidade em viagens de ônibus, né? A gente sabe que é um direito específico de pessoas idosas, pessoas com deficiência e crianças, né, de uma certa idade que podem viajar de ônibus gratuitamente. Não deixa de ser um direito humano, né, porque é aplicado a diversos grupos humanos, mas não é um direito humano básico, né, nesse sentido desses direitos que se aplicam simplesmente a todas as pessoas, somente do fato de que elas são pessoas, né? Esses direitos são aqueles mais fundamentais. Então, direito de ir e vir, direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, que nós temos falado muito, né, nesse tempo de pandemia de Covid-19, do direito à saúde. Ora, todos esses são direitos que uma pessoa tem simplesmente por ela ser gente. Ela não precisa pertencer a um grupo, não precisa pertencer a uma classe, não precisa nada. Só do fato dela ser gente, ela já tem esse direito. Então é por isso que eles são tão importantes para a democracia, porque é para todo mundo. E por aí a gente já começa a ver também, porque às vezes aquelas ideias, né, que falam assim, direitos humanos é para defender bandido. Não tem muita aplicação essas frases, porque como a gente está vendo, direitos humanos são direitos para todo mundo, né? Todas as pessoas. Então, não vai ser algo que vai prejudicar você, mas é algo que vai te beneficiar, porque você também é portador desses direitos. E lá no ponto 3, a gente tem as declarações de direitos humanos, que também estudamos aí nesse bimestre, são documentos, são códigos que vão colocar, afinal de contas, ok, quais são os direitos humanos que devem ser respeitados? Qual é o alcance desses direitos humanos? Isso tudo está colocado em declarações, que são documentos que sistematizam essas informações. Agora, a gente está trazendo esse texto, né, da Gerar Guarani, como outros materiais também ao longo desse bimestre, para a gente expandir os nossos horizontes. Os direitos humanos são muito importantes, mas a gente precisa também ter um olhar crítico sobre a maneira como esses direitos humanos vêm sendo pensados ao longo da nossa história. Veja, as declarações dos direitos humanos, em geral, são documentos que trazem uma determinada perspectiva, né, que eu coloquei ali como europeia e branca, no sentido de que fazem ressoar, né, o ponto de vista dessas porções aí do mundo, né, mais privilegiadas sobre o que é ser humano, o que conta como direito, o que não conta. E é por isso que essas declarações possuem algumas limitações. Às vezes a gente olha e vê, nossa, mas isso não tem muita aplicação. Nossa, que bonito na teoria, mas na prática talvez não funcione. E essas limitações decorrem do fato de que é uma visão limitada sobre o que é humanidade, e essa visão precisa ser alargada, expandida, para incluir também outras pessoas que ficaram aí subalternizadas ou ficaram à margem desses processos históricos, né, de construção dessa compreensão de direitos humanos e também de democracia. Então, é nesse sentido, é pegando essa esteira, esse gancho, esse flanco aberto, que a gente lê esse texto tornar-se selvagem. Aí eu coloquei o print, né, onde o texto está publicado, que é nessa revista eletrônica chamada Pisiagrama, e está disponível, né, para vocês acessarem online. É uma revista que eu recomendo muito, as suas diversas edições tem muitos textos interessantes, provocativos, sobre os mais diversos temas. Apesar do nome dela, né, Pisiagrama, ela não trata somente sobre questões ambientais, né, porque o título da revista poderia sugerir isso, mas ela tem muitos temas bastante diversos. Então, para a gente começar a entender, então, esse olhar crítico sobre os direitos humanos, é preciso a gente pensar num outro conceito, que é o conceito de perspectiva, ou também de lugar de fala. Porque, veja, a ideia de lugar de fala, ela é muito falada quando a gente vai pensar sobre o racismo, sobre o machismo, sobre outras opressões, que muitas vezes as pessoas falam assim, não, você é uma pessoa branca, você não tem lugar de fala para falar
sobre racismo, que, embora a gente escute isso muitas vezes, essa é uma compreensão completamente errada de lugar de fala, não é isso que a teoria diz. Mas, aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que a Declaração dos Direitos Humanos, a gente normalmente não pensa sob esse ponto de vista do lugar de fala, porque você pensa assim, é uma declaração que vale para todos os seres humanos, que vale de maneira universal. E tudo bem, ela se pretende dessa maneira, mas para a gente analisar o que de fato ela está dizendo, precisamos localizar e entender que ela também, essa perspectiva, fala de um lugar muito específico. E ali no primeiro tópico, você tem a lembrança, né, de que o iluminismo, que é essa corrente filosófica, essa corrente de pensamento lá dos séculos 18 e 19, elas defendem o conhecimento como algo universal, como algo 100% objetivo que vale para todo mundo. Então, nessa perspectiva do iluminismo, os aspectos que dizem respeito a questões subjetivas do sujeito, do grupo que ele pertence, do país onde ele nasceu, nada disso teria lugar nessas discussões sobre política e também sobre ciência. Quando a gente pensa também lá na autora, né, Simone de Beauvoir, que tem ali o livro dela projetado na imagem, O Segundo Sexo, ela pensa, né, e coloca o feminino como esse segundo sexo, né? Ela diz que a visão da sociedade é essa. Então, por que o segundo sexo? Porque quando a gente fala o homem, a gente está pensando ser humano, todo mundo, seja homem, seja mulher, né? Fala assim, o homem. E quando fala a mulher, não, é específico, são só as mulheres. Então, esse modo de pensamento faz com que o homem, né, não um homem específico, mas assim, o homem como um todo, ele acabe se pensando como universal. Quer dizer, quando a mulher fala, ela só fala do lugar de fala de mulher. Mas quando o homem fala, ele fala do lugar de fala de todo mundo. E essa é uma concepção que precisa ser superada. Percebe aqui a dimensão que a gente está fazendo a crítica? Então, é o ponto 2 ali, né? O masculino como se fosse o universal. Na verdade, não é assim, né? Quando a gente pensa em lugar de fala, pensa em perspectiva, é basicamente a ideia de que todo mundo que fala alguma coisa, fala a partir das suas experiências, do seu ponto de vista, da sua perspectiva, e naturalmente essa perspectiva pode ser enriquecida por outras, de outros grupos, de outras pessoas. Aí a gente tem a Djamila Ribeiro, que tem ali a foto e tem também algumas frases dela, que fala assim: o indivíduo branco não se racializa, geralmente se coloca como universal. Então, essa mesma discussão do segundo sexo, quer dizer, a pessoa branca, quando ela fala, ela está falando, pelo ser humano, mas a pessoa negra, quando ela fala, não, aí é a pessoa negra tem uma determinada raça, e a pessoa branca, ela não tem raça nenhuma, ela é simplesmente um ser humano, né? E aí tem essa concepção que a gente também precisa superar. E aí ela conclui lá embaixo. Todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização social. Claro, sempre que a gente fala, sempre que um texto é escrito, que uma pesquisa é realizada, ela é feita por alguém. E aí a gente precisa entender a perspectiva da qual essa pessoa está falando para que a gente consiga entender o que de fato está dito ali. E para fazer a provocação que eu fiz lá no início, que eu falei assim, que muitas vezes as pessoas falam de lugar de fala como a pessoa branca não pode falar sobre racismo. Isso não tem nada a ver, gente, essa fala não é isso que está dizendo a teoria do lugar de fala. O lugar de fala, ele está dizendo que uma pessoa branca, o papel dela para falar sobre racismo é muito específico, ela vai ter um determinado papel. E a pessoa negra, quando vai falar sobre o mesmo tema, racismo, ela vai ter um outro lugar de fala, outra perspectiva, outra vivência, mas ambas precisam ser enriquecidas uma como a outra para que a gente chegue num melhor resultado. O ponto aqui é que a ideia de lugar de fala ele vem para resistir a essa coisa de que sempre o discurso da ciência, ou o discurso político, ou o discurso do conhecimento está no mesmo lugar de fala, que é o lugar de homens brancos e normalmente de ascendência europeia. E aí a gente precisa quebrar isso para perceber que existem diferentes perspectivas que podem falar sobre esses assuntos. E aí, gente, eu trago um trecho lá do texto Tornar-se Selvagem para a gente aprofundar esse ponto. E aí, vou direto na parte que está ali colocada com o grifo em vermelho.
para já explicar o título do texto, que também é provocativo, né? Tornar-se selvagem. Ela fala assim: tornar-se selvagem não é algo que pode acontecer rápido para outro, mas algo que implicaria momentos de muita dedicação e de muito trabalho por parte de vocês, que são não indígenas. Então aqui a gente já percebe que a autora do texto, que é uma mulher indígena, ela está escrevendo o texto direcionado a um público-alvo, leitor, que são de pessoas não indígenas. Então, por isso que ela se dirige dessa maneira. E por que ela fala no título, né? Tornar-se selvagem. Ora, é porque a perspectiva, né, de sempre, eurocêntrica e tudo mais, ela vai dizer assim, nós somos pessoas civilizadas, porque a gente tem leis, a gente tem uma sociedade organizada, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e os outros povos, sejam indígenas ou povos de outros continentes, de outras regiões, não, esses aí são selvagens, porque o modo de vida deles, nossa, não é tão avançado quanto o nosso. Então, tem essa questão do civilizado e do selvagem. E, basicamente, quando a gente fala de direitos humanos, essas legislações, essas declarações, elas acabam contemplando somente os humanos que são ditos civilizados e não contemplam esses outros humanos que são ditos, né, entre aspas, selvagens. E aí, por isso que a Gerard Guarani faz essa provocação. O que ela está querendo dizer, em última análise, né, vocês vão ler o texto, vão tirar as próprias conclusões, mas o que eu destacaria já de início é que ela fala assim, ora, será mesmo que nós somos selvagens e vocês são civilizados? Será mesmo que vocês não têm nada a aprender conosco, indígenas? E aí ela vai mostrando vários exemplos, várias questões, né, sobre essa relação cultural entre indígenas e não indígenas, e a gente vai percebendo que temos muito a aprender com essas civilizações, e por parte dela, né, ela vai mostrando muitas coisas que ela aprendeu no contato com os povos não indígenas, ou seja, para a gente ter uma compreensão verdadeiramente democrática, a gente precisa incluir essas diferentes perspectivas e interagir o conhecimento que há de um lado, de outro e dos vários lados dessa história. Esse é um dos pontos aqui que é colocado, e por isso tornar-se selvagem, né, de fazer mesmo essa ecologia de saberes, que é um conceito que a gente vai falar logo mais, mas basicamente ecologia de saberes significa pegar esses vários conhecimentos dos diferentes povos e aproveitar de todos eles, né, assim, a grosso modo, né, seria isso, essa ideia. E aí a gente já consegue aprofundar um pouquinho mais a nossa discussão, trazendo um outro pensador, lá o Friedrich Nietzsche, que também é um pensador muito importante dentro da filosofia, lá no livro chamado Genealogia da Moral, ele escreveu a seguinte frase: não há fatos morais, somente interpretações morais de fatos. Aqui também, né, ele está nessa mesma ideia de fazer as perspectivas. Ora, o que a gente considera como moral, bons costumes, correto, nossa, isso é um valor muito importante, nossa, uma regra que a gente não pode deixar de cumprir. Ora, a gente considera isso porque a gente está numa determinada perspectiva e a gente considera isso a partir dessa perspectiva, a partir dessa cultura em que a gente está. Não é porque já na natureza foi colocado dessa maneira, porque todas as questões, né, quando fala de moralidade, de comportamento, do que é o comportamento desejado, qual é o modo correto de organizar a sociedade, a democracia, tudo mais, tudo isso são questões mediadas pela cultura. E aí a gente vai voltar nesse pensamento quando a gente analisar alguns trechos assim bem concretos do nosso texto. Por exemplo, aqui a gente tem um texto que a gente já consegue relacionar, né, tanto com essa ideia do Nietzsche quanto com a ideia do Descartes, qualquer ali em cima. Antes de olhar esse cima que está no topo da página, vamos ver o trecho do texto que eu separei aqui, da Gerard Guarani. Ela fala o seguinte: por trás da ideia de trabalhar cada vez mais a autonomia e a soberania alimentar Guarani, há o objetivo de manter este povo forte. Porque a comida transgênica que vem da cidade não deixa as pessoas fortes de verdade.
A comida guarani tradicional alimenta o corpo e alimenta o espírito também. Isso significa que as pessoas ficam fortes para continuar lutando. Para defender a natureza, o nosso modo de ser guarani, temos que estar fisicamente fortes, espiritualmente fortes. Então, deem uma pensada aí nesse trecho e aí a gente conversa já já sobre ele. Muito bem, vamos agora, é o momento chave da nossa aula, que com esse exemplo a gente vai entender muita coisa. Então, assim, né, dê uma olhada na fala que eu vou começar agora, se depois você ficar confuso, dê um pause, pense um pouquinho e, se preciso, volte nesse ponto para realmente entender esse ponto, porque é um aspecto chave que a gente vai discutir agora. Do que a autora está falando nesse texto? Ela está falando sobre soberania alimentar, sobre alimentação. Então, ela está explicando que dentro da cultura o corpo e também a espiritualidade. Muito bem. Aí, quando a gente vai pensar em direitos humanos, o que a gente vê lá nas declarações? Um dos direitos humanos básicos, que todo mundo tem, é o direito à alimentação. Esse é básico, gente, é para todo mundo. Beleza. Aí, se a gente fala, as pessoas estão, então, é, assumir, tendo o direito à alimentação se elas estão consumindo determinadas comidas e não estão passando fome, né? Porque se ela tem direito à alimentação, ela está sendo alimentada, né, de maneira com qualidade, ela tem esse direito. Se ela está passando fome, ela não tem esse direito, ou numa situação de subnutrição ou tudo mais. Agora, para a gente entender essa perspectiva dos direitos humanos dentro do contexto aqui Guarani, a gente precisa desse parágrafo. Então, veja, aqui ela está dizendo que dentro da cultura Guarani, a comida não é somente para nutrir o corpo, mas também a espiritualidade. Então, a comida transgênica que ela fala, né, transgênica que vem da cidade, não deixa as pessoas fortes de verdade. Então, se a gente olhar lá na Declaração dos Direitos Humanos, quando a declaração pensa o direito à alimentação, ela vai dizer assim, gente, se a pessoa come, ela tem o direito à alimentação garantido e está tudo certo. Agora, quando a gente olha para essa perspectiva, se essa comunidade indígena ela for impedida de ter ali a sua alimentação natural, né, por conta de degradação ambiental e tudo mais, e aí ela só puder ter acesso a uma comida transgênica, uma comida que não representa os seus valores culturais, essa comunidade está tendo o seu direito à alimentação, que é um direito humano, garantido? Não, fiz uma pausa para vocês pensarem, mas não, porque está colocado aqui no texto que, dentro dessa perspectiva, o direito à alimentação não é só nutrição. O direito à alimentação também envolve outros valores, valores de espiritualidade. E não importa aqui se a gente acredita ou não nessa visão espiritual dessa comunidade. Isso não é o ponto importante. O que é importante é reconhecer que, da perspectiva dessa comunidade, isso é um valor, isso é importante e, portanto, isso deve ser respeitado. Percebe? Então, quando a gente fala de Declaração dos Direitos Humanos, ter um ponto de vista eurocêntrico e parcial e limitado é justamente de dizer que essa comunidade não está sendo contemplada quando a gente pensa os direitos humanos dessa perspectiva, porque ela vai pensar o direito à alimentação somente do ponto de vista da nutrição, e aí não vai contemplar a especificidade dessa comunidade. E aqui eu trouxe esse esquema para a gente perceber, né, do ponto de vista teórico, o que isso significa, essa diferença. Então, lá com o Descartes, a gente tem, né, a ideia de que uma coisa é o corpo, uma coisa é a espiritualidade. São coisas completamente diferentes. E aí, por isso que esse que é um pensador que deu toda a base, né, para a filosofia europeia, lá na frente, quando essa mesma comunidade europeia vai pensar os direitos humanos, ela vai pensar o direito à alimentação somente do ponto de vista do corpo. Nutrir o corpo, tem lá os nutrientes adequados, bacana. Cumpriu esse direito humano. Porque espiritualidade é outra coisa, completamente diferente, que não tem a ver com o corpo e, portanto, não tem a ver com alimentação. Mas isso é uma perspectiva, percebe? Não é o único jeito de ver a realidade. E o ponto todo central é que, durante muito tempo da nossa história, essa concepção
que é uma perspectiva de ver a realidade, ela se vendeu como a única perspectiva possível, como a universal, aquela que é a única maneira de pensar. E aqui, com esse texto, e muitos outros que a gente poderia, né, estar lendo, mas aqui, em específico, com esse texto, a gente percebeu uma outra maneira de pensar. Em vez de corpo e espírito completamente diferentes, nós temos corpo e espiritualidade em harmonia. Então, direito à alimentação, ele vai ter que levar em conta esses valores também. E lá, quando a gente lê as declarações de direitos humanos, essas questões não estão contempladas. E por que elas não estão contempladas? Porque parte de uma perspectiva, né, aqui que a gente chamou de eurocêntrica, que é dessa visão baseada em Descartes, de corporeidade e espiritualidade completamente diferentes. E aí, deixa eu voltar naquela situação que trouxemos, né, antes do Nietzsche, de que não há fatos morais, somente interpretações morais de fatos. Ou seja, o direito à alimentação, ele não é um fato moral em si, mas o direito à alimentação, ele vai ser interpretado de diferentes maneiras. Então, na perspectiva europeia, né, lá das declarações, direito à alimentação é somente você nutrir o corpo, beleza? Agora, nessa outra perspectiva da Gerar-Guarani, direito à alimentação tem os valores de espiritualidade e valores mais amplos também contemplados ali. Então, isso que ele está falando, que ele está chamando de interpretações morais de fatos. Então, o fato é a comida, é a alimentação. E as interpretações morais é como que você enxerga essa comida ou essa alimentação dentro do direito à alimentação, o que ele pressupõe ou não. Então, essa parte que eu falei, gente, era uma parte chave da nossa aula e precisa ser muito bem compreendido. A grande perspectiva da filosofia sobre esse assunto que eu quis trazer foi colocada aí nesses últimos minutos. Então, esse é o ponto mais importante. Agora, para a gente seguir aprofundando, então, essa ideia. Trouxe 2 trechos ali da Declaração Americana dos Direitos Humanos, que não falam sobre direitos à alimentação somente, falam de outros direitos também, mas que a gente poderia fazer a mesma reflexão que a gente acabou de fazer dentro do direito à alimentação com esses outros também. Então, eu vou trazer somente de exemplo, comentar muito rápido e deixar que vocês façam, né, a reflexão, já que ela é a mesma para o caso que a gente fez anteriormente. Então, artigo 6º. Toda pessoa tem direito a constituir família, elemento fundamental da sociedade e a receber proteção para ela. Bacana, muito legal. Agora, veja só, o que é família? Dentro de uma perspectiva, né, eurocêntrica e que veio para nós também, porque nós fomos colonizados por europeus, família é a família nuclear, né? E ainda, do ponto de vista, né, tradicional ali da religião, é pai, mãe e os filhos, né? Ou, se a gente for um pouquinho mais aberto, tem outras concepções de família também. Agora, dentro de outras perspectivas, como essas indígenas, a família é da mesma forma? Não, gente, é completamente diferente. Então, quando a gente vai pensar essa declaração, constituir família, e já está, né, implícito que o ponto ali é a família nuclear, será que essas outras perspectivas, essas outras comunidades estarão sendo contempladas? Não. E aí eu deixo também vocês pesquisarem, né, como que é a concepção de família dentro dessas outras comunidades. Artigo 11. Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais, relativas à alimentação, roupas, habitação e cuidados médicos, correspondentes ao nível permitido pelos recursos públicos e os da coletividade. Então, aqui já trouxe alimentação, que nós já mencionamos anteriormente, mas trouxe outras questões: saúde, roupas, habitação, cuidados médicos. Então, para cada um desses fatores, a gente poderia fazer o mesmo tipo de reflexão que nós fizemos para o caso do direito à alimentação, para perceber como existem diferentes perspectivas sobre o tema e, na declaração, acaba ficando somente uma perspectiva como se fosse a única possível. E aí, tem esse outro texto também, que é muito enriquecedor, e aqui vai trazendo essas interações, né, entre vida na aldeia, vida na cidade, para a gente perceber esses diferentes pontos de vista também sobre a ideia dos direitos humanos. Então, a gente pode fazer a leitura aqui desse trecho, né, em conjunto e tirar algumas conclusões a partir dele. Ali está dito assim:
A vida na aldeia passou a fazer mais sentido para mim à medida que observava a vida na cidade. A correria, o fato de que as pessoas não dividiam o que tinham com os outros, o fato de tudo ser muito individual, de os Juruá não se conhecerem na rua, se esbarrarem e nem darem bom dia ou boa tarde, ninguém estava nem aí para ninguém. Havia pessoas dormindo na rua e ninguém ligava para isso. Então veja, quando tem esse termo, né, Juruá, é a maneira como ela se refere aos não indígenas dentro, né, da sua cultura. E aí o segundo parágrafo. E quando eu retornava para a aldeia era tudo diferente. Todas aquelas coisas que para mim batiam como muito fortes e erradas não existiam na aldeia. Inevitavelmente começaram as comparações. Na aldeia, por exemplo, as pessoas mais velhas são muito respeitadas, são sagradas para todo mundo. E na cidade, simplesmente não é assim. Então aqui, tendo esse relato, né, que é mais um relato de vida, a gente consegue ver já na prática essa ideia de que algumas questões são consideradas morais ou são consideradas direitos humanos e precisa ser ampliada para que realmente abarque todo mundo e todas as diferentes culturas e perspectivas e não fique só naquela visão fechada. E tem um outro trecho ali, que já é mais para a nossa fase conclusiva da nossa aula, que é muito forte também, está ali colocado em vermelho. Ela diz o seguinte, é o nosso autor. Talvez um dia o Juruá perceba que é importante apoiar a questão indígena, não porque somos bonitinhos, coloridinhos ou porque usamos ceninhas e temos criancinhas pintadinhas, mas por uma questão de sobrevivência de todas e todos. Podem acusar os indígenas de tudo quanto é tipo de coisa, mas os povos indígenas são as únicas pessoas aqui no Brasil que respeitam a natureza de fato. Basta digitar no Google territórios indígenas no Brasil para visualizar rapidamente os territórios indígenas sempre verdes, no meio do mato, sem áreas descampadas, sem áreas queimadas, apesar do que diz o governo atual, que os indígenas cansaram de ficar olhando para as estrelas. Então, pessoal, aqui é o ponto também para a gente perceber o porquê da gente procurar, né, do ponto de vista crítico, essa ampliação do conceito de democracia e de direitos humanos para abarcar também outras perspectivas além daquela que é a mesma de sempre. Isso é vital para a sobrevivência de todo mundo. Então, não é bom simplesmente porque você vai incluir o outro povo, outra perspectiva que é diferente. Não, é porque sem isso nós ficamos somente com parte da realidade e a gente percebe os problemas que a gente está envolvido do ponto de vista social, ambiental. Isso claramente não está sendo suficiente. É preciso, então, ampliar esse horizonte, ampliar esse olhar, trazer outras perspectivas para a gente conseguir, né, superar esses problemas. E aí eu vou deixar somente aqui na parte final algumas indicações de vídeos, de leituras, de pensamentos, para quem sabe vocês irem atrás, ou quem sabe nós mesmos aprofundarmos ao longo do quarto bimestre, né? Se houver interesse de vocês e tempo também para a gente fazer isso. Então, a gente tem a ideia, né, de interseccionalidade, que é dessa pensadora Angela Davis, que está ali o livro dela e também a pensadora, né, atualmente, Angela Davis. A ideia de interseccionalidade é basicamente a ideia de que uma luta social ela está necessariamente relacionada com as outras. Então, assim, a luta das pessoas indígenas se conecta com a luta das mulheres, que se conecta com a luta das pessoas negras, que se conecta à luta das pessoas LGBTQ e a mais, né, por emancipação, por direitos, por liberdade, porque no fundo, né, há uma perspectiva centralizadora, dominante, que acaba afetando, subalternizando e oprimindo essas outras, e, portanto, quando você pensa, né, do ponto de vista dessa transformação da sociedade, é preciso fazer interseccionalidade com esses diferentes grupos. Isso tem tudo a ver com o que nós falamos aqui na aula de hoje. E o outro conceito é do pensador, né, Boaventura de Souza Santos, que nós indicamos também um vídeo dele nesse bloco do nosso bimestre, né, como material ali complementar, e ele tem um conceito que é chamado de ecologia de saberes, que eu comentei sobre esse conceito mais cedo na aula de hoje,
mas não dei muitos detalhes, né? A ecologia de saberes é basicamente dizer que essa ideia de você ter um único saber, um único conhecimento universal que vale para todo mundo, essa ideia não é muito produtiva no contexto atual, porque a gente está vendo, né, para onde ela está nos levando. Ela acaba fazendo com que, tudo bem, você defende essa forma única de saber, né, que é majoritária na ciência e tudo mais, e com isso você acaba aniquilando, anulando outras formas de conhecimento que poderiam ser muito benéficas para a sociedade, como, por exemplo, o conhecimento de pessoas indígenas e pessoas, né, de outras comunidades e tudo mais, porque muitas vezes esses conhecimentos podem não ter ali uma pesquisa científica super desenvolvida a respeito, porque essas comunidades não tiveram os recursos para fazer isso, mas não significa que sejam conhecimentos que possam ser desprezados, com certeza não, porque eles nos ajudam muito a compreender melhor a realidade. Isso não significa que a gente deve negar os avanços da ciência. Muito pelo contrário, né? A ciência é maravilhosa, é nossa aliada, mas a gente precisa entender que ela não é a única forma possível de conhecer o mundo e que existem outras perspectivas diferentes que podem ou não ser viáveis. E não dá para a gente ter, então, esse preconceito e excluir as outras simplesmente porque não é da nossa cultura, ou não é do nosso contexto, ou porque a gente nunca leu, nunca estudou e não sabe como elas funcionam. Bem, pessoal, esses eram basicamente os recados aí, né, principais da nossa aula de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para vocês e eu fico aí à disposição para a gente conversar mais e trocar mais informações sobre esses assuntos. Abração para vocês e a gente se vê nas próximas